a prestação de contas. Então, o cronograma é muito importante por causa disso, porque assim, a prestação de contas, você tem que entregar até 30 dias do objeto executado. Então, o que era o seu objeto executado? Era a apresentação no teatro no dia 30 de junho. Então, você apresentou dia 30 de junho, dia 30 de julho, você tem que entregar essa prestação de contas. Ah, mas depois disso eu tinha edição, um monte de coisinha aqui e tal, tudo, mas o objeto executado, o objeto principal, era a apresentação. Ah, tinha várias apresentações. Ok, é a última apresentação que vai contar a prestação de contas. Então, tem que tomar cuidado com esses 30 dias, tá bom? Tanto no Profac, a Profac são 12 meses, é até o final do ano. Tudo bem, se você colocou de 1 a 12 e está lá dentro do seu cronograma, 30 dias você tem que entregar a prestação de contas. Se você colocou que, mesmo sendo 12 meses, mas o seu projeto ia ser realizado em 6, 30 dias da parte da execução, você tem que apresentar a prestação de contas, tá bom? E daí agora a gente vai partir para nota de conferência, que é o primeiro documento que vocês vão apresentar, que vai fazer partezinho do hall aqui de como vocês vão apresentar. Eu vou ler isso para vocês rapidinho, enquanto assim descansar a voz, coitado, que já está falando muito embaixo do ar-condicionado ainda. Mas vamos lá. A nota de conferência é um documento de 2 páginas, né? É uma lista para a secretaria conferir quais documentos, quais informações da prestação de contas vocês já entregaram e quais faltam. A gente usa ele também como uma forma de vocês mesmos se orientarem, não só na elaboração, mas na ordem de apresentar, né? Então, essa lista de 1 a 10, a gente, inclusive, solicita que vocês encaminhem para a gente os documentos também nessa ordem de 1 a 10. E aí, eles estão circuladinhos ali, mas o slide não está muito bom para ver. Na lista ao lado está a procuração. Existem proponentes, agentes culturais, enfim, que têm um representante, que tem um profissional do projeto que é responsável por fazer as contratações, por vir tirar dúvida com a Simone, para fazer todo esse trâmite. Justo. Porém, na hora de entregar os documentos, na hora de entregar documentos que contêm assinatura, como os contratos, por exemplo, essa pessoa precisa de uma procuração, porque aí ela está representando juridicamente uma outra pessoa, um terceiro. Nesse caso, o terceiro seria o proponente. Então, essa procuração serve muito para esses casos, em que há um representado jurídico. O segundo item, que é o plano de trabalho e a planilha orçamentária, no caso do seu projeto não ter sofrido nenhuma alteração do início ao fim, é o plano de trabalho e a planilha orçamentária aprovados na inscrição, no ato da inscrição. Ah, mas eu alterei o cronograma, eu alterei um espaço, um local de execução, eu alterei uma rubrica. Perfeito. Aí você vai pegar a planilha atualizada, o seu cronograma atualizado, o seu plano de trabalho atualizado e vai encaminhar para a secretaria. Nossa, mas eu já encaminhei antes, quando foi aprovado. Tudo bem, mas encaminha de novo, porque toda essa documentação ela vai ser um bloco, que é um processo. Então, por isso que a gente pede para que vocês reencaminhem essas informações para casos em que a gente já tenha algumas delas, né? O relatório de atividades e metas foi o que a gente acabou de detalhar, né, explicar sobre o preenchimento. O anexo, o item 4, anexos do 1 ao 3, é o que a gente vai falar agora na sequência, mas são as planilhas onde vocês vão detalhar toda a execução financeira, então os rendimentos, os débitos, todos os pagamentos, quanto foi previsto os custos e como eles foram, de fato, praticados. A gente vai entrar neles mais detalhes já. O quinto são os extratos bancários, a gente insiste neles, né, gente? Tirem extrato bancário com frequência para que vocês tenham um bom panorama da movimentação financeira de vocês. E o item 6 também, o extrato de rendimentos. Existem, por exemplo, aí essa diferença vai estar não só de instituição financeira, né, de banco para banco, como também para a modalidade da conta. Então, conta corrente com aplicação, você tem 2 extratos. Você tem o extrato da conta corrente e o extrato dos rendimentos. Conta poupança, que já tem um rendimento aplicado, né, automático. Aí o extrato vem unificado. Você tem um extrato só que já conta com o saldo da conta e embaixo os rendimentos. Então, ficar atento a isso, mas sempre ter o extrato dos rendimentos. O item 7, comprovante de despesas. Aí também vai entrar as notas fiscais,
os 3 orçamentos, todas aquelas informações que a gente mencionou lá em cima, como comprovação de que essa movimentação financeira que consta tanto nos extratos que você demonstrou nos anexos foi verdadeira. Então, percebe que do item 4 até o item 7 são todas informações que estão relacionadas. E aí, uma delas ausente vai ficar bem evidente, porque você menciona na planilha, menciona no anexo, mas não entrega a nota fiscal. Então, a gente vai saber que esse documento está ausente, e aí vai voltar essa prestação de contas. Item 8, material de divulgação. A gente falou de divulgação lá atrás, bateu na tecla de que ela é importante, e de fato, é uma contrapartida, mas também é uma obrigação do proponente, previsto, inclusive, na lei tanto do Profac quanto da LIC. E aí, aqui, como material de divulgação, conta link do Instagram, conta link do Facebook, os posts que foram feitos? Conta. Mas conta também flyers, cartazes, encartes, folders, todo o material que foi utilizado na propaganda, na publicidade, na divulgação do projeto como um todo. Comprovação de realização das ações. Aqui já são as fotos, vídeos, registros de quando as atividades, as ações aconteceram. Eu fiz o meu show no dia 30 de junho e a oficina aconteceu no dia 1º de julho. Foto do dia 30 de junho, com a plateia, com todo mundo, de preferência. Foto do dia 1º da oficina, de tudo acontecendo, todos os participantes. Então, você vai ter a comprovação dessas atividades. E, por fim, o produto cultural e o vídeo institucional. O vídeo a gente falou há pouco, o que seria esse produto cultural? Principalmente para os projetos que têm, no resultado dele, um produto palpável. Então, lançamento de CDs, lançamento de livros, lançamento de filmes, publicação de obras como livros, e-books e afins. Todos esses projetos, né, nesse sentido, ou análogos, têm como resultado final também um produto cultural. E aí a gente pede que vocês enviem, que vocês encaminhem um desses produtos para a secretaria, ou, enfim, o demonstrativo desse produto, para que a gente também anexe à prestação de contas. Enviou tudo isso, a Simone, muito gentilmente, vai ticando esses campos, e aí, quando tiver tudo certo, a gente encaminha para finanças, eles vão avaliar, e se tiver alguma pendência ou algum documento ainda estiver ausente, aí volta e a gente vai fazendo esse processo de vai e vem até que tudo esteja certo. O ideal é que não volte, a gente sempre torce para que não volta, manda só uma vez e a Secretaria de Finanças aprova. Então, essa é a sequência. Ali embaixo, preencher com as informações do proponente e tudo certo. Uma coisa muito importante também, que a maioria das pessoas esquecem, é da contrapartida que vocês ofereceram no projeto. Igual o João falou, vou fazer a contrapartida era uma oficina. Então, tem que ter o comprovante que vocês fizeram a oficina, a inscrição das pessoas que participaram, a foto de onde aconteceu. A divulgação da oficina. A divulgação da oficina. Se teve certificado, que vocês entregaram esse certificado para as pessoas. A contrapartida era eu trazer as crianças de uma escola pública no teatro. Eu trouxe as crianças, tem a comprovação do ônibus que você contratou, e tem a escola pode fazer uma declaração para vocês que realmente as crianças, não precisa, pode colocar nome, não precisa colocar dados da criança, né, que é sigiloso, mas pode colocar, a escola pode fazer declaração para vocês que naquele dia foram tantas crianças do ensino médio, do não sei o quê, quantas pessoas foram para assistir a peça proporcionada pelo projeto tal, tal, tal. Então, a contrapartida também tem que estar demonstrada na prestação de contas que ela foi executada, tá bom? Pode ir passando, só para focar nessa questão da contrapartida, mas é bem rapidinho. Para quem, por exemplo, vai fazer um show ou algo do tipo e previu como contrapartida doação de ingressos, meia entrada ou coisas do tipo, não esquece do borderô. Ele é muito importante porque é um dos documentos que vai comprovar que você realmente executou aquela previsão de meia entrada, de, enfim, entrada social, doação de 1 quilo de alimento. Aí tem uma série de possibilidades que cada agente cultural, né, faz, como uma ação também social, então recebimento de agasalhos. Tudo isso é válido, mas, no fim, precisa restar comprovado. E aí o borderô é um instrumento, existem outros, mas o borderô a gente considera um instrumento, principalmente para os nossos espaços, porque eles já vêm com a nossa chancela, né? É um documento que o Centro Cultural emite ou que o Teatro Vasques emite, então ele já chancela
realmente que você realizou aquilo que você previu. Enfim. No caso aí do agasalho ou do alimento, que às vezes a gente dá, também tem que ter lá a declaração da associação que recebeu, tá, essa doação. Aí depois, então, vocês têm aí o anexo 1, 2 e 3 para preencher. Aqui o anexo 1, vocês vão preencher aqui, é um resumo, né, de quanto que vocês receberam e quanto que vocês pagaram. Então, tem o valor total do repasse que vocês receberam, o total de rendimento que teve, a conta, a aplicação que vocês tiveram, vai estar lá, por exemplo, 10 mil que vocês receberam e R$500 de rendimentos. Então, você tinha 10.500 para gastar no seu projeto. Quanto que foi de despesas do projeto? Daí a gente vai... Dá um zoomzinho. Que aí tem ele um tem... zoom lá. Aí todo mundo vê. Eu esqueço o zoom. Aqui. Então, tem aqui o total de despesas do projeto. Esse total aqui ele vai bater com um relatório 3 aqui, que eu vou mostrar para vocês do anexo 3. E entre um e outro tem que zerar. Então, se não zerou, se a despesa foi menor do que a receita, vocês têm que fazer a devolução do saldo para o Fundo de Cultura. No caso do Profac, no caso da LIC, se você não tem outro projeto no seu nome, com o mesmo CPF, com o mesmo CNPJ, porque se você tiver, você pode fazer um ofício para a Secretaria de Cultura, solicitando que esse saldo possa ser transferido para o outro projeto. Desde que também as pessoas que patrocinaram você, que incentivaram, autorize que você passe esse recurso para o outro projeto. Tá? Então, você tem que ter um ofício lá do outro lugar dizendo, ok, o recurso que sobrou, que veio do meu patrocínio, pode ir para o outro projeto lá, não tem problema nenhum. E porque isso também vai para a Secretaria de Finanças, que é a parte que cuida lá sobre o controle de incentivo, de baixa lá dos impostos, e ele vai lá e vai falar, ok, tá bom, então ele autorizou, vou pegar esse saldo desse projeto e vou passar para outro. Então, tem todo um trâmite que você tem que pedir antes de realmente fazer. Tá? E também só pode fazer depois que tiver a aprovação da Secretaria de Cultura. Aqui é o anexo 2, que é sobre o relatório programado e executado. Então, aqui você vai colocar, conforme a última planilha orçamentária aprovada, revisada, o que você tinha de programado que ia gastar e depois quanto você realmente realizou. Aí, aqui no exemplo, vocês podem ver aqui nessa tarja vermelha, é onde aconteceu que você ultrapassou os 20%. Se isso aconteceu e você não pediu a revisão orçamentária, nesse caso aqui, a Finanças vai fazer o quê? Ela vai considerar até o que era 20% desse valor e os 2,50% ela vai pedir para você devolver para o Fundo de Cultura. Tá? Então, por isso que é bom vocês terem atento realmente na ponta do lápis quanto que está gastando, tudo antes, tudo com previsões antes dos 30 dias lá, para você ter tempo de pedir, de solicitar e de arrumar. Tá? Não adianta querer arrumar depois, de já estar gasto, porque daí não vai conseguir, porque você já gastou e não tem como voltar atrás uma coisa. Né? E daí ficar atento a isso, tipo, para ter gastado 20%, tem que ter sobrado 20% em outro lugar. Né? Aqui o saldo programado aqui vai estar os 10 mil da sua planilha orçamentária, o saldo realizado pode até datar os 10.500, que é os R$500 lá do rendimentos que você pediu autorização lá para a prefeitura para utilizar, e você vai dizer aqui, né, lá na planilha que você vai aprovar, onde é que você vai utilizar esses R$500. Aqui o relatório, esse relatório, gente, é muito importante porque ele volta com muita frequência da Secretaria de Finanças. A sequência aqui de pagamento é pelo pagamento da despesa. Lá o anexo 2 é pela rubrica, né, da sequência da rubrica que está aprovada, e aqui é para a sequência do pagamento, conforme o extrato bancário. Então, você vai colocar lá. Então, não precisa estar na sequência de antes. Pode ser que você pague a locação do espaço, que era lá o 3.3 primeiro, e depois que você começa a pagar o produtor cultural, que era o 1.1. Não tem problema nenhum. Só que tem que estar aqui na sequência de pagamentos do extrato. Tá? Porque daqui você vai colocar
o nome da empresa que você está contratando, né? CPF ou CNPJ, de acordo com o que for, o número da operação bancária e a data da operação bancária. Gente, o número da operação bancária é o número que aparece no extrato, como documento. Então, não é o número que aparece lá no comprovante. Então, tem que ser o número que aparece no extrato. Toma muito cuidado, porque às vezes acontece que eu agendei o pagamento lá no banco e já era 8 horas quando eu agendei. Só que o banco fecha lá a movimentação dele e ele, na verdade, ele contabilizou isso pago só no outro dia. Só que você colocou aqui no extrato que você pagou dia 10/2. Só que lá no extrato de verdade ele está no dia 11. E se você colocar dia 10 aqui, a Finanças vai devolver para você arrumar, porque está errado a data do pagamento. Então, antes de fazer isso, confere no extrato, data por data, número por número. Se aqui o número era 25.000 e você colocou 25.001, vai voltar, porque está errado o número do pagamento. A nota fiscal e a data. Muito importante que a data da nota fiscal tem que ser antes do pagamento. Se ela vê que você emitiu a nota fiscal e depois do pagamento, ela vai questionar. E se você não colocou nenhuma justificativa plausível lá nas ocorrências financeiras, lá no relatório de metas, vai voltar e vai pedir para você justificar bem direitinho por que isso aconteceu, tá? E, de repente, se ela não aceitar a justificativa que você fez, ela pode pedir para você devolver esse dinheiro. Aqui, só para lembrar, as despesas bancárias, você não precisa colocar, tá? De acordo com o que está no extrato, senão você vai ter um monte de coisa, cada Pix que você fizer, cada coisa, vai ter lá R$10,50 despesas bancárias. Então, na última linha, você pode colocar, por exemplo, a rubrica 4.1, que era despesas bancárias, e o total dela lá, mas também tem que bater com o extrato de toda a movimentação, tem que bater tudo certinho. Esse relatório é muito sério, tá, gente? Porque por qualquer numerinho aqui, era 102, já aconteceu de 2024, 4 ali. É um erro de digitação, mas volta porque está errado. E hoje até que é pelo OnDoc, você consegue responder lá, né, só com um documento. Até agora era por processo, tem 3 volumes, e a gente tem que ficar andando para lá e para cá, entre Prefeitura e Secretaria de Cultura, para ir buscar um processo que, às vezes, tem um númerozinho errado, por causa de R$2, e volta. Da parte lá da aplicação também, o que a gente falou, vocês tomarem cuidado, porque se faltar 40 centavos, a Finanças vai pedir para você fazer o depósito para Fundo de Cultura dos 40 centavos e só vai aprovar a prestação de contas quando você comprovar que você fez esse dinheiro. Por último, lá dos relatórios tem esse complemento, que é mais uma informação para a Secretaria de Cultura saber como que você movimentou o seu projeto, né? Saber quanto que realmente você captou de verdade, saber quantos cachês realmente você pagou, quantos que eram de Mogi. Daí a gente coloca ali, cite 3 pontos positivos para você, ou negativos, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo de verdade, né, todo esse movimento. Sobre a divulgação, de que forma que você fez, se você usou as redes sociais, se você ainda usa jornal, se você fez cartazes, panfletos, tudo isso aqui é mais umas informações complementares que a Secretaria pede, para depois montar um relatório, que a gente coloca lá no... Como que chama lá? No observatório. Observatório, né? Tá bom? Tem ele com o zoom. Que eu não coloquei, mas está aqui. Então, por fim, é a orientação que a gente fala, depois de tudo isso que a gente falou, das importâncias, das problemáticas que tem, às vezes, por causa de detalhes. Então, dá uma revisada na planilha, no cronograma, na equipe, nos extratos, na conta, ver se está tudo certinho. E, se tiver que fazer alguma revisão, já peça. Se tiver que marcar alguma reunião com a gente na secretaria, já marca. Se tem que fazer alguma coisa... Simone, você falou lá um negócio, já estou vendo aqui que eu vou ter que fazer alguma alteração, já tenho que falar com você, pelo amor de Deus. Já liga lá, já marca para a gente conversar, tá bom?